Paz do Senhor, bem-vindo a mais um devocional diário. E hoje nós vamos falar sobre o infiel e o desviado. Talvez eu tenha um pouco de propriedade de falar sobre isso. Eu me perdi durante um bom tempo e pela graça do nosso Senhor Jesus, ele me alcançou novamente. Então, nós vamos usar o texto de Jeremias, capítulo 3, e verso de número 8, e eu vou orando enquanto você vai achando aí, amém? A Bíblia vai estar um pouquinho diferente da minha, mas a gente vai se achando. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, por essa palavra. Nós agradecemos porque o Senhor sempre trouxe luz aos nossos passos e não nos deixou andar em escuridão. A não ser tão somente para que cresçamos em fé por pouco tempo, mas o Senhor sempre tem iluminado os nossos passos através da sua palavra. Nós podemos ver e perceber por onde pisamos e andamos, e temos conhecido os seus caminhos e abandonado os nossos caminhos. Pai, que assim seja nesse dia, na minha vida, na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Irmão, eu vou ler numa versão, que essa é a minha Bíblia, a judaica completa. Por que que eu não uso ela? Você vê que eu sempre vou falar de outras versões. Porque as pessoas não têm essa versão. Mas tem coisas que nessa versão é muito mais legal, é muito mais fácil de lidar. E eu vou ler muita coisa nela a partir de hoje. A gente vai ter que aprender a usar essa Bíblia, porque nas outras eles usam umas palavras que não se usam mais e perde o teor daquilo que a gente está querendo falar. E eu gosto dessa tradução. Ela tem lá seus defeitos também, como toda tradução, mas eu gosto dessa tradução, beleza? Então vamos lá, Jeremias, capítulo 3, verso 8, diz assim: Reparei, ainda que a Israel desviada tinha cometido adultério, para que eu a mandasse embora e lhe desse um documento de divórcio. A Judá infiel, sua irmã, não temeu, ao contrário, ela também se prostituiu. Sabe, se você lê esse texto inteiro ali a partir do capítulo 3, Deus falando a Jeremias acerca de Israel e Judá, ele está dizendo como Israel ela se desviou dos caminhos do Senhor e como Judá repete o caminho da irmã e passa a ser infiel. Só que a diferença das duas é que Israel ela se desvia e se perde no caminho, enquanto Judá continua cometendo os seus adultérios, ela continua infiel, mas ela permanece naquele lugar, até provavelmente pelo fato de Jerusalém ser o local do templo, o local sagrado e tudo mais. Então, e quando nós vemos a história, nós vamos ver que Deus, antes de levar Judá a cativeiro, ele já tinha disperso Israel através da mão dos inimigos e tudo mais. O que eu quero te dizer com isso? Existe dois tipos de pessoas perdidas hoje, pessoas que já se converteram a Cristo e se perderam. Aqueles que se desviaram, eu participei desse grupo, e aqueles que são infiéis, que permanecem dentro da congregação, mas eles não se permitem ser transformados por Jesus e continuam nas suas mazelas e pecados. Eu não estou dizendo que um é melhor, que o outro é pior, eu acredito que das duas formas você está perdido, irmão. Entenda isso. Mas eu vou alertar sobre um perigo da infidelidade. O desviado, ele assim como o filho pródigo, ele consegue perceber a distância, ele retorna em algum momento. O que está próximo, ele tem a facilidade de, por estar próximo, ser pego em algum momento pelo Senhor. Porém, aquele que está próximo e não permite ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo a curto prazo, ele acaba se acostumando a viver aquela vida medíocre no Senhor, sem transformação, e chega um tempo que ele já não se importa mais, ele só quer estar ali. E ele faz os serviços do templo, da casa, e ele não deixa os seus adultérios, as suas mazelas. Sabe o que eu quero te dizer com essa palavra? Cuidado, cuidado, porque você corre o risco de se tornar um religioso como os judeus se tornaram. Religiosos que constantemente estavam em pecado, constantemente feriam a lei, ficavam tentando burlar a lei e ficavam agregando coisas que não faziam sentido nenhum. Então aumentavam em alguns lugares e diminuíam em outros lugares, e eu não consigo entender o porquê disso, mas eles erravam aqui e tentavam ser muito perfeitos em outros lados. Mas, enfim, o desviado, ele está tão perdido quanto o infiel, mas o perigo do infiel é ele ser cegado pela sua infidelidade e, na constância dos dias, não se permitir ser transformado pelo Senhor Jesus e passar 20, 30, 40 anos, se tornar aquele crente amargo, sem transformação,
que consegue ver defeito em todos menos em si mesmo. Amém? Irmão, que isso sirva de alerta, que o Senhor Jesus, ele, através do Espírito Santo, fale com você, fale ao teu coração, que ele mova você, que você não fique bravo comigo, entenda que isso é uma palavra do Senhor e que você possa, se nesse caso está, se converter do teu mau caminho, como diz 2 Crônica 7,14. Se não está, você consiga ter cuidado para que não chegue nesse lugar. Permita que o Senhor transforme a tua vida. Essa é a nossa palavra de hoje. Fiquem todos em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.